desça para o Egito. Fique em Gerar, porque é daqui onde está a bênção. Aleluia. Glória a Deus. Permaneçamos, irmãos, este ano 2026. Nosso pastor tem profetizado pela palavra. Aonde você plantar, você vai colher sem medida. Aleluia. Eu creio que este ano, aonde nós plantarmos, nas vielas, nos becos, nos centros prostíbulos, aonde os cristãos entulharam os poços, e os dirigentes que passaram por aqui plantando, e os poços foram enterrados, abriram bares, abriram centro de macumba, abriram centro prostíbulo. Nós vamos plantar lá, nós vamos chegar lá. Esses poços que foram entulhados, eles vão ser desentulhados, e ainda vai jorrar águas vivas nestes lugares, irmãos. Pelo poder da palavra, nós vamos passar em vielas, vamos para os becos e vamos levar essa boa palavra, e Deus vai multiplicar, vai multiplicar. Igreja do Machotó vai crescer, vai vir crente chorando e dizendo: eita Jesus bom, eita Jesus maravilhoso. O que é isso, irmão? É fruto da colheita que você vai plantar em 2026. Você vai olhar e vai dizer: esse crente eu preguei para ele, essa crente eu preguei para ela, aleluia, e o seu coração vai se alegrar. Oh, como é bom semear, oh, como é bom semear, oh, como é bom semear. Ele semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medida, porque quem era que abençoava, irmãos? O Senhor. É o Senhor que vai abençoar. Você só vai plantar, e na hora da colheita, quem vai abençoar é o Todo-Poderoso. E a igreja concorda dizendo amém? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a igreja. Meus queridos irmãos, minhas irmãs aqui de Paulo Afonso, é com muita alegria e um prazer na nossa alma de estar celebrando a Deus pela bênção que o Senhor nos deu de 2025, o ano das portas abertas. E certamente muita gente foi abençoado com algo da parte de Deus, com uma porta aberta, você sabe. E aí nós louvamos a Deus juntos e agradecemos pelas suas bênçãos e maravilhas. Mas estamos chegando o novo ano, e o que nos aguarda neste novo ano, Deus o sabe. Mas estamos crendo que o Deus que foi conosco em 2025 também será em 2026. E estamos declarando: 2026 será o ano do crescimento, o ano da bênção de Deus. Estamos crendo baseado no que diz Gênesis 26:12, que Isaac semeou naquela mesma terra, naquele mesmo ano, e Deus o abençoou, e Deus fez multiplicar. E é isso que nós estamos crendo. Vamos semear, vamos continuar semeando, e crendo que neste ano nós colheremos 100 vezes mais. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Um 2026 de paz, de bênção, de prosperidade e de crescimento no reino de Deus. Feliz 2026. Abraão era filho de Abraão. Meus queridos irmãos, nós bem sabemos que Abraão, quando ele dorme no Senhor, ele deixou riquezas. E por que não dizemos que Isaac, ele foi usufruidor das riquezas de Abraão? Isaac, o seu filho, passou, por que não dizermos, a ser aquela pessoa abençoada por Abraão no tocante às riquezas. Só que Deus fez promessas com Abraão e também fez promessas com Isaac. No texto em que lemos, nós observamos que o Senhor deixou bem claro a Isaac: não saia de Gerar, não desça para o Egito. Gerar
era um lugar a qual Deus abençoaria Isaac. E nos chama a atenção que uma das coisas que faz com que nós venhamos ser abençoados, porque não dizemos, é a obediência a Deus. Meus queridos irmãos, Isaac, ele herdou diversas riquezas, como falei os irmãos do pai. Ele havia levado, o seu pai havia vivido uma vida nômade, deslocava-se de um lugar para o outro, de um lugar para outro. Isaac foi um pouco diferente. Versículo 8 diz que Isaac habitou muito tempo em Gerar. Quando a Bíblia vem nos falar que ele habitou muito tempo, é porque ele passou bastante tempo naquele local. Não foi aquela pessoa que se deslocava como seu pai. Então aqui eu aprendo algumas coisas do texto ao qual lemos. Eu vejo aqui em Isaac que ele foi abençoado na terra dos filisteus. Versículo 12 a 14, uma das primeiras coisas que nós vemos é que Isaac ele foi abençoado na terra dos filisteus. Eu quero dizer para os irmãos, quando Deus tem de abençoar alguém, irmãos, como a Bíblia diz, aonde tu colocar as plantas dos teus pés serás abençoado. Deus falou para Abraão, e também essa promessa alcançava Isaac e cada um dos que aqui estão. Nós só precisamos ser obedientes a Deus. Vamos ver essa bênção de Isaac em versículo 12 e 14 de Gênesis capítulo 20. E semeou Isaac na mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus os invejavam. Glória a Deus. Então Isaac ele passa a ser o que? Uma pessoa próspera. Eu aqui aprendo com esse texto que os vizinhos tinham acesso à mesma terra. Ora, por que não dizermos que Abimeleque ele plantava na mesma terra que Isaac plantava? Mas a colheita, o texto diz que era diferente quando ia se colher. Os animais de Isaac ele prosperava mais do que os de Abimeleque. As riquezas, as farturas de Isaac era com mais abundância do que a de Abimeleque. Então o solo era o mesmo, a chuva que vinha para Isaac vinha para Abimeleque, o sol que vinha para Abimeleque vinha para Isaac. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: não era o sol, nem a chuva e nem a terra que fazia com que Isaac prosperasse. O que fazia com que Isaac prosperasse era o dono da terra, o dono da chuva e o dono, meus irmãos, de todas as coisas. Era Deus. Você pode semear na mesma terra que o filisteu e que o ímpio semeia, mas quem vai fazer prosperar é Deus. É Deus. É por isso que às vezes você é abençoado na mesma terra, no mesmo lugar, e às vezes as pessoas não entendem. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus. Poderíamos nos perguntar qual é o segredo. É que Deus cumpriu a promessa que havia falado para Abraão. Nada mais que isso, porque a terra era a mesma, a chuva vinha para todos, o sol vinha para todos, a área geográfica era a mesma. Abimeleque estava junto de Isaac, mas o Deus de Isaac não era o Deus de Abimeleque. A promessa que era para Isaac não era promessa para Abimeleque. Então eu aprendo aqui, a primeira coisa é que Deus abençoou Isaac na terra dos filisteus. Meus queridos, apesar da fama de Isaac, ele fez a mesma coisa que o seu pai Abraão fez. Lhe perguntaram: quem é esta? E quando ele se deveria dizer: é a minha esposa, ele disse que era quem, irmãos? É a minha irmã. Ele foi tentado a fazer a mesma coisa que Abraão, seu pai, fez. Eu quero dizer para os irmãos esta noite que
todos nós somos limitados. Isso aqui fala de limitação. Isso aqui fala de todo ser humano que carrega consigo passos e momentos de limitações. Assim como seu pai foi limitado e tinha suas fragilidades, Isaac também mostra fragilidades. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: não é as limitações de Abraão, não é as limitações de Isaac que fará com que Deus não cumpra a sua promessa. Deus não está limitado ao homem. Ora, se Deus tivesse limitado ao homem, o que ele fez com Moisés e as promessas que ele fez para Moisés não se cumpriria, porque foi o homem mais manso e se irou. Não se cumpriria as promessas que ele fez para Abraão, porque foi o homem que tinha mais fé na Bíblia, ou o pai da fé. Mas Abraão, por que não dizermos, ele era limitado. E olho para Davi, o homem segundo o coração, mas ele pecou. E eu olho para um homem chamado Jonas, e o Senhor disse: vá para um lugar, vá para Nínive. Ele disse: eu vou para Tarsis. Mas eu disse: eu vou te buscar lá, Jonas. A minha palavra e as minhas promessas, elas não estão limitadas nem a Moisés, nem a Abraão, nem a Isaac, nem a Jacó, nem a Jonas, muito menos a você, Pedro. Ainda que você me negue, Pedro, as promessas que eu fiz para você, ela vai se cumprir. Davi, tu és homem segundo o meu coração. Não é o teu adultério, não é a tua fragilidade. Isaac não é a tua mentira, Abraão não é a tua mentira, que vai fazer cessar as promessas que eu fiz para ti. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diz Deus: porventura falaria e não cumpriria, diria e não faria. Eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou ilimitado. Ora, alguém olhava, poderia olhar para Isaac e dizer: ei, Isaac, não vai se cumprir, não, você mentiu. Ei, Abraão, não vai se cumprir, não, você falhou. Ei, Davi, não vai se cumprir, não, você pecou. Escuta, irmãos, ainda que nós venhamos falhar, Deus diz: eu vou cumprir, eu vou cumprir. Esse Deus é lindo, fala da misericórdia de Deus. Eu não sei se você em 2025 tenha falhado com Deus, porque eu tenho falhado. Eu confesso que eu tenho falhado. Não foi uma vez, não foi duas vezes, mas Deus diz esta noite que eu e você tem que levantar a cabeça. 2026, Ele disse: o que eu não cumpri em 2025, receba, crente. Deus diz: 2026, me espere, porque eu vou cumprir na tua vida. Deus abençoou Isaac na terra dos filisteus. Mas eu também aqui vejo Isaac sendo confrontado na terra dos filisteus. Versículo 14 a 17. Nós podemos ver isso, irmãos, porque eu também preciso ser sincero para os irmãos. Poderia ficar com uma temática aqui apenas falando de bênção, de bênção, de bênção. Mas aquele que a bênção vem, ele poderá também se preparar para as afrontas. Tem bênção e tem afronta. Versículo de número 14 a 17, o que diz a palavra de Deus: e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus os invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. Meus queridos irmãos, eu aqui aprendo e vejo Isaac sendo confrontado na terra deles, dos filisteus, porque o seu pai tinha cavado os poços, o seu pai tinha trabalhado com os seus servos cavando um poço. Mas quando
Abimeleque, rei dos filisteus, eles viram Isaac prosperar, viram Isaac, o texto diz que Isaac cresceu grandíssimo, Deus abençoou de uma forma tremenda. E quando Abimeleque viu Isaac crescendo, os seus olhos cresceram em Isaac. E eles fizeram o que, irmãos? Isaac, tu estás sendo abençoado demais, tu estás crescendo rápido demais, tu vieste aqui com a mão na frente ou atrás, em outras palavras, para a nossa terra, dependendo de nós, porque havia fome no teu lugar, tu plantaste na nossa terra, tu estás prosperando mais do que nós, e agora nós não estamos se agradando. Isso causou inveja. Quando você chegar no lugar, irmãos, com a mão na frente ou atrás, e você começar a trabalhar, e você começar a prosperar, nunca se esqueça disso. Abimeleque vai estar com os olhos desse tamanho olhando para você, e ele não vai estar bem não com você. Ele vai fazer o máximo para enterrar os teus sonhos, para enterrar os poços, para enterrar aquilo tudo que você fez, que o seu pai, isso fala, irmãos, dos marcos antigos, os que os seus pais conseguiram. Irmãos, para a tua e a minha vida, muitos tentam enterrar, e a Bíblia diz que nós não devemos esquecer dos marcos antigos. Então diz que os filisteus começaram a enterrar os poços que Abraão havia cavado. Então observe, irmãos, que Isaac ele passou agora a ser confrontado. Por quê? Porque Deus tinha abençoado. Meus irmãos, nós não poderíamos fazer diferente. Se fosse eu e eu visse alguém sendo abençoado, irmão Maico, eu queria saber a fórmula. Eu queria saber como é que as pessoas, eu creio que todo crente, ô meu irmão, como foi que aconteceu para você conseguir isso? O que foi que você fez para Deus lhe abençoar? É o caminho para nós alcançar as bênçãos. O caminho para nós alcançarmos as bênçãos nunca é querendo puxar o tapete de alguém, nunca é querendo entulhar os poços, irmãos, de alguém que dá água aos seus camelos, água aos seus animais, porque fazendo assim nós estamos querendo parar a bênção do nosso próximo. E foi o que Abimeleque fez. Eu não suporto, eu não quero ver ele sendo próspero, eu não quero ver ele crescer. Mas o texto diz: Isaac naquela mesma terra, ele colheu naquele mesmo ano sem medidas. Por quê? Porque o Senhor o abençoou. Irmãos, se é Deus que abençoa, fique tranquilo. Se é Deus que está com as mãos estendidas, esqueça Abimeleque. Deixa Abimeleque querer enterrar os poços, ele não vai lhe parar, porque é Deus que abençoa, ainda que lhe expulse. Diz a palavra que ele foi expulso, mas aonde ele estava, a bênção ia com ele. Aonde você for, o crente, a bênção está do seu lado, dizendo aqui: eu não te largo, eu não te largo, eu não te largo, porque Deus está dizendo: a bênção tem que estar contigo, eu não te largo, eu não te largo. Aonde você for, a bênção está com você sem medida. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Quando eles viram a riqueza grande, ou ele sendo grandíssimo em riqueza, diz que eles ficaram com inveja dele. Vamos enterrar os poços. Meu Deus, que coisa, irmãos. Diz que os filisteus, eles tentaram convencer Isaac a sair de lá e assentar-se em qualquer outro lugar, menos aonde ele se encontrava. Será que tem pessoas assim, irmãos, que querem nos expulsar dos lugares quando Deus está nos abençoando? Será que existe do teu lado filisteus que quando Deus está te abençoando em gerar, eles olham para você e dizem: eu não quero ver você mais aqui, eu não quero ver você mais nessa terra, porque você está crescendo, crescendo, crescendo. Deus está te abençoando, Deus está te abençoando, irmãos, e não quer ver você mais aqui nessa terra. Isso aconteceu quando o povo de
você mate os hebreus e poupe as hebreias, querendo parar a bênção de Deus naquela terra. Mas diz que as hebreias, elas deram ouvido à voz de Deus e elas não atenderam ao rei do Egito. Nascia hebreu e nascia hebreia. E ela disse: eu não mato nem hebreu e eu nem mato hebreia. Vai crescer todos juntos. A prosperidade que é para o hebreu é para a hebreia, que é para a hebreia é para o hebreu. E eu não posso revidar o que Deus tem feito. A bênção é para todos, irmãos. Às vezes é os filisteus que não entendem isso e nunca vão entender, porque estão em laços de pecado, estão vivendo uma vida de pecado, estão distante do Todo-Poderoso. Aí a bênção não vem para os filisteus. Aí Deus diz: mas para você, Isaac, que obedece a minha palavra, que não desce para o Egito e que continua onde eu mandei você ficar, tem bênção, tem prosperidade. Você vai semear e vai colher sem medida. Não é no Egito, é em Gerar que você vai colher sem medida. O que eu tenho que fazer? Você só tem que obedecer e ficar em Gerar. Porque se você descer para o Egito, você vai perder a bênção. A bênção da prosperidade será perdida. Outra coisa que eu vejo aqui em Isaac, queridos e amados irmãos, é que ele foi perseverante em buscar. Não foi os entulhos que entulharam os poços que fez com que ele parou. Ele continuou perseverando. Entulhar os poços de meu pai, eu vou tirar os entulhos. Querem remover os marcos antigos que os meus pais conquistaram, eu vou desentulhar. Oh, meus queridos irmãos, às vezes nós paramos e desistimos na primeira investida do inimigo, na primeira afronta. Nós paramos e desistimos. Isaac não. Isaac disse: eu vou perseverar, eu vou buscar a minha bênção. Não é os poços enterrados, porque é de lá que eu vou tirar água para os meus animais. Versículo de número 18, o que é que diz até o 22, mas apenas o versículo 18, deixa bem claro essa perseverança e busca de Isaac. Louvado seja Deus. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que eu chamara seu pai. Muito bem, veja bem, ele não colocou nomes diferentes. Ele disse: meu pai conquistou, eu vou desentulhar e eu vou colocar os mesmos nomes nesse poços que o meu pai havia cavado. Meus irmãos, o que eu aprendo com isso? Os nossos antepassados cavaram poços, irmã Mariana, cavaram poços da oração. O mestre Jesus foi o mestre por excelência. Subia o Monte das Oliveiras, descia o Monte das Oliveiras. Ele estava cavando poços de orações, como os antepassados também, depois do nosso Senhor Jesus, cavaram, e muitos hoje enterraram. E talvez nós deixamos esses poços serem enterrados, poços de orações, poços de adoração a Deus. Talvez nós, irmãos, 2025, nós deixemos estes poços serem enterrados, os poços que os nossos antepassados cavaram com lágrimas, chorando, ensinando e dizendo: este é o poço da água viva, este é o poço da adoração. Eles foram cavados, muitos enterraram, e talvez nós em 2025 vivemos com poços enterrados, e o Senhor está dizendo: é tempo de desenterrar os poços, é tempo de tirar a areia, é tempo de tirar o lixo, é tempo de tirar todo o desejo que veio na nossa vida, e
os poços foram enterrados. Aí Deus está dizendo, mas ainda há tempo de sair água viva desse poço, crente. Há tempo de sair água viva desse poço. 2026, esses poços serão desenterrados e você vai sair com água viva. Vai brotar oração, vai brotar, aleluia, adoração a Deus, e o nome dele vai continuar sendo glorificado na tua vida. Louvado seja Deus. Mas você tem que perseverar, você tem que buscar, você tem que fazer como Isaac. Eu não posso desistir, aleluia. Eu não posso desistir. Oh, irmãos, está uma escassez tão grande de oração, está uma escassez tão grande de adoração a Deus. O que é isso, presbítero Adauri? São poços enterrados que deixamos com que os filisteus enterrassem. Perdemos as forças e os filisteus conseguiram enterrar, mas Isaac era um homem paciente, irmãos. Enterrava aqui, ele ia para ali, enterrava ali, ele ia para lá. Foram muitos poços que seus pais cavaram, foram muitos poços que os nossos antepassados cavaram, e nós não precisamos cavar poços novos não, irmãos. Nós só precisamos desenterrar o que os nossos pais cavaram para Deus abençoar. Se for preciso cavar, cavaremos, mas Deus está dizendo esta noite, nós só precisamos fazer desenterrar o que os nossos inimigos fizeram para alcançar a vitória. Eu aprendo que Isaac perseverou. O crente que não persevera, ele para, porque na nossa jornada tem afronta e tem perseguição. Mas para finalizarmos, eu também quero dizer para os irmãos que Isaac, eu vejo nele que houve um grande acordo dos que a confrontavam com ele. Versículo 26 a 33, apenas o versículo 26, nós vamos ver algo interessante, meus irmãos, que aqueles que confrontaram Isaac tiveram que baixar a cabeça e dizer para Isaac: Isaac, eu tenho visto que Deus é na tua vida. Oh, meus irmãos, o teu inimigo filisteu, Abimeleque, ele vai ver você prosperar de uma forma tão grande, mesmo você sendo expulso, mesmo não te aceitando em Gerar e descendo para outra terra. Diz que ele olhou e disse: não tem jeito, eu vou ter que fazer concerto com Isaac, porque onde Isaac vai, a bênção vai com ele. Meu Deus, não adianta querer, irmãos, afrontarmos aquele que Deus abençoa. Se Deus abençoou, ninguém pode revidar. Aleluia. Versículo número 26. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzade, seu amigo, e ficou príncipe do seu exército. 27. E disse: Isaac, por que vieste a mim? Pois 28 também. E disse-lhe Isaac: por que vieste a mim? Pois que de vós me aborreceis e me enviaste de vós. E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que dissermos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo. Meus irmãos, você já parou para observar? Abimeleque disse: em verdade, ou é verdade que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, haja agora juramento, oh meus irmãos, entre nós e entre ti, e façamos concerto. Deixa eu dizer uma coisa para você: o teu inimigo que te afrontou em 2025, Deus está dizendo esta noite, ele vai até ti e vai chegar diante de ti e vai dizer: eu vi que Deus é contigo, crente. Aleluia. Eu vi que quando tu
prosperou aqui. Não tem como evitar. Oh, Isaac, vamos fazer concerto, porque a bênção de Deus está contigo, homem. Abimeleque vai olhar para ti e vai dizer: eu não posso evitar, eu tenho visto que Deus é contigo, Isaac. Sabe o que foi que Isaac fez, irmãos? Não fez nada mais do que um banquete. Como Abimeleque, aleluia, sente na minha mesa e vamos comer um banquete. Você vai olhar para Abimeleque e vai dizer para ele: a minha bênção eu vou repartir com você, sente aqui. Aleluia. Isso é coisa de crente. Isso é coisa de crente salvo. Você não vai revidar, você não vai fazer nada mais contrário do que dizer: Abimeleque, se Deus me abençoou, vamos cavar os poços, e tudo que Deus fizer para mim, tu também vai ser abençoado. Eu vou fazer concerto contigo. Você não vai escantear Abimeleque, nem para a direita, nem para a esquerda. Você vai dizer: Abimeleque, nós vamos fazer concerto, porque eu não tenho nada contra você, mas você tem que olhar para mim e ver as mãos de Deus na minha vida. Deus me abençoando lá e Deus me abençoando aqui. Eu plantei lá e Deus me abençoou lá. Eu plantei aqui e Deus vai me abençoar aqui também, porque a bênção de Deus está lá e está aqui na minha vida. Aonde tu fores, crente, a bênção de Deus estará contigo. Ah, não, eu tenho que ficar aqui na terra dos filisteus, eu tenho que ficar aqui do lado de Abimeleque, porque Deus me fez prosperar aqui. Quando lhe expulsarem de lá e você for para outro lugar, Deus está dizendo: a minha bênção vai contigo. Eu não correrei atrás de bênçãos, elas é quem vão me alcançar. Onde colocar a planta dos meus pés, sei que abençoado eu será. Glória a Deus. Você pode ir para onde for, irmãos, o segredo é a obediência. Agora saia cheio de bênção e desça para o Egito para ver o que vai acontecer. Você vai para o Egito, vai voltar, pode até voltar com as bênçãos, mas vai voltar cheio de problema. Vai voltar com H para lhe dar problema. Vai voltar com Ló, com todos os problemas de Sodoma dentro do coração para você tratar. Vai descer, vai voltar do Egito com grande fartura, mas vai vir problema. Vai vir H para dar problema no casamento. Vai vir familiares com problema como Ló, olhando para os pastos verdejantes de Sodoma e Gomorra e dizendo: não é bom o coração que trouxe, sabe, irmãos, com as coisas do Egito. Problema para Abraão. H, problema para Abraão. Isaac não. Isaac, você tem que ficar em Gerar. Não desça para o Egito. Aí o texto diz: e ficou Isaac em Gerar muito tempo, e Deus lhe abençoou grande, o varão foi crescendo. Não desça para o Egito, fique em Gerar, porque é daqui onde está a bênção. Aleluia. Glória a Deus. Permaneçamos, irmãos, este ano 2026, nosso pastor tem profetizado pela palavra. Aonde você plantar, você vai colher sem medida. Eu creio que este ano, aonde nós plantarmos, nas vielas, nos becos, no centro prostíbulo, aonde os filisteus entulharam os poços, que os dirigentes que passaram por aqui plantando, e os poços foram enterrados, abriram bares, abriram centro de macumba, abriram centro prostíbulo. Nós vamos plantar lá, nós vamos chegar lá. Esses
eles vão ser desentulhados e ainda vai jorrar águas vivas nestes lugares, irmãos. Pelo poder da palavra, nós vamos passar em vielas, vamos para os becos e vamos levar essa boa palavra e Deus vai multiplicar, igreja do Machotó vai crescer, vai vir crente chorando e dizendo: eita Jesus bom, eita Jesus maravilhoso. O que é isso, irmão? É fruto da colheita que você vai plantar em 2026. Você vai olhar e vai dizer: esse crente eu preguei para ele, essa crente eu preguei para ela. Aleluia! E o seu coração vai se alegrar. Oh, como é bom semear! Oh, como é bom semear! Oh, como é bom semear! E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medida. Porque quem era que abençoava, irmãos? O Senhor. É o Senhor que vai abençoar. Você só vai plantar. E na hora da colheita, quem vai abençoar é o Todo-Poderoso. E a igreja concorda dizendo amém? Amém. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a igreja.